Se você é brasileiro e tem no mínimo 2 neurônios, eu acho que você tá sabendo da treta que tá rolando aí entre o Igão 3K e o Monark. Cara, basicamente a treta é a seguinte: o Monark, ele tava doidão lá, né? Eu acho que ele não tá doidão não, parece que ele parou de fumar as paradas dele, mas agora ele tá doidão por teorias da conspiração. Os alienígenas estão atrás dele. Bom, ele tava lá no podcast dele e tava conversando com um convidado, que eu não vou saber o nome agora, porque eu não escrevo roteiro e eu não pesquiso as coisas, eu falo tudo que vem na cabeça na hora. É isso aí, se você tá assistindo isso aí, pode ficar sabendo que, né, esse vídeo não vai agregar em nada na sua vida. Bom, beleza, ele tava lá no podcast dele, até que ele falou: mano, o 3K não tá me pagando direito. Aí o cara falou: como assim, mano? Fala aí pra nós. Não tem nada a ver o assunto, mas fala aí. Aí beleza, ele foi lá e falou que o Igão tava pagando $5.000 pra ele, ao invés de $10.000. Resumindo em brasileirense, ele tava pagando R$ 25.000 ao invés de R$ 50.000. E eles fizeram um contrato lá quando o Monark meteu o louco no Flow, falando que o Igor teria que pagar 50 mil todo mês, né? Aí beleza, ele falou isso, falou que o Igor tava roubando ele. Aí todo mundo na internet falou: caramba, mano, o Monark tá certo, tá ligado? Tipo, o cara tá roubando ele mesmo. Aí eu falei: porra, é nessa daí o Monark não tá vacilando não, quem tá vacilando é o Igor. Aí beleza, o Igor foi lá e falou: não, pera aí, eu tenho que fazer um vídeo de pronunciamento. Ele demorou um pouquinho, mas é claro, né? Tipo, ele tem uma equipe, tem umas marcas lá que tá com ele, então tem que fazer um roteiro. Como você pode ver, o vídeo é cheio de cortes, mas aí ele vai lá e bota o pau na mesa e fala: ó, Monark, seu arrombado, quando você fez aquela meta lá, o Flow quebrou. E eu tive que assumir toda a bronca sozinho. Eu e o cara lá, o Jean, né? Eu acho que é o Jean o nome dele. Se não for Jean, aí você pesquisei o nome, porque aqui não é um canal de informação, é um canal que eu basicamente converso sozinho porque eu sou esquizofrênico e não tenho amigos, né? É beleza, ele chegou e falou: o Jean ficou na merda depois que tu falou lá que tinha o teu partido lá dos bateristas, e fiquei sem marca, o Flow quebrou e eu tive que reerguer sozinho. Show de bola, o Igor tem um ponto dele, né? E beleza, voltando no passado, depois de toda aquela treta lá do Monark e tal e etc, meio que o Monark, ele criou um podcast dele, todo mundo viu, todo mundo sabe. Só que nesse podcast do Monark, ao invés dele pensar assim: caramba, mano, eu acho que eu vacilei, tipo, eu poderia ter utilizado outro tipo de exemplo, sei lá, mano. Tipo, essa tal liberdade a qual eu prego, ela não existe, ela vive no meu imaginário. Não, ele foi lá e falou: não, vou dobrar a aposta, eu vou começar a falar muito mais merda ainda, vou sair atirando pra todo lado, e vocês perceberam a merda que deu. Ele foi banido no YouTube, aí ele foi pra uma plataforma chamada Rumble, lá a Rumble tomou banda aqui no Brasil, se eu não me engano, e ele foi pros Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele achou que, porra, os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Cara, eu não vou dizer que é um país ruim, entendeu? Tipo, com base, você somar um mais um, você vai perceber que, né, o Brasil é um país de terceiro mundo, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Portanto, se você for para os Estados Unidos e você ralar muito, você vai conseguir ter uma vida estável lá. Só que o Monark, cara, o Monark, ele foi pra... e ficou usando droga, com as teorias da conspiração dele, e ganhando $5.000 por mês que o Flow tava pagando ele. Porque, de acordo com o Igor, o Flow tava atuando no vermelho, né? Tipo, os caras tava sem grana. Aí beleza, nesse ponto aí, o Monark tava nos Estados Unidos, fumando o baseado dele lá, falando que o vizinho botava o cu na janela, que ele ficava com medo, que o vizinho tava querendo fazer alguma coisa com ele, tipo, tacar um raio laser pelo tauba na cara do Monark. Eu acho que ele tava pensando isso, sei lá, mano. Aí os caras tava perseguindo ele, aí uma vez ele foi queimado por cigarro em um bar, mano, isso aí é muito estranho. Uma vez ele foi comer um hambúrguer e tinha pimenta no hambúrguer, cara. Isso, mano, isso é papo de tu ir pra uma caverna e se isolar e nunca mais aparecer pra ninguém, pô. Imagina aí, tu pede um lanche e tem pimenta no seu lanche, cara. E tu pediu sem pimenta. Mano, é o governo que tá atrás de você, cara. Eu recomendo urgentemente você ir pra uma caverna e se isolar. Beleza, voltando pro tema. Tá, ele tava nos Estados Unidos recebendo $5.000. Voltou pro Brasil e, bom, se o Monark, ele pensasse um pouquinho assim: cara, voltei pro Brasil, a poeira, ela baixou um pouquinho. Claro que ainda tem muitos haters do Monark. Bom, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar melhorar a minha imagem de alguma forma e tentar provar que eu mudei, e vou, né, aos poucos, tentando, sei lá, mano, fazer um acordo melhor ali com o Flow, talvez trabalhar fora dos bastidores e aos poucos ir voltando ali pro Flow, tipo,
ir como participante, as pessoas vão falar: caramba, mano, olha que legal, o Monark parece que tá mudado, ele parece que criou algum tipo de consciência na cabeça dele, mas não, o cara, ele simplesmente não mudou de forma alguma. O problema do Monark é que ele acha que a verdade absoluta está na cabeça dele. E se você é contrário a ele, foda-se, meu amigo. Você pode perceber, cara. Ele vive em uma realidade, em um mundo totalmente paralelo. Então o que que rolou foi o seguinte, ele voltou pro Brasil, aí ele criou um podcast no website dele, que você tem que pagar 30 pilas pra fazer parte ali, né, pra você assistir. Aí ele foi no Vilela, divulgou, ele falou lá do Partido dos Pedo, que você tá nesse vídeo aqui, eu acho que você deve estar a par de tudo que rolou, né? Mas aí ele falou isso, né? Falou que deveria ter um Partido Pedo. Só que aí, né, não vamos tirar de contexto. Vamos explicar. O Vilela falou de alguma coisa de dobrar aposta ou falar alguma coisa pior, ele foi lá e falou: ah, então deveria ter um Partido Pedo, né? Mas, bom, o cara, ele tinha acabado de voltar. Tinha alguns meses que ele tinha voltado, mas, bom, vamos tentar limpar a barra, né, cara? Aí ele vai lá e solta uma merda dessa. Beleza, passou algum tempo e voltamos pra situação atual. Ele falou lá, expôs que o Igor tava devendo ele e que o cara pagava $5.000 por mês e não respondia ele no WhatsApp, etc, etc, etc. E beleza, o Igor fez o pronunciamento, falando lá do Flow ter ficado no vermelho, eles ter começado abaixo do zero ali, porque a reputação estava queimada, e de fato isso aconteceu, a gente não pode negar isso, mas a gente vê que os dois têm pontos válidos, e, bom, o Monark ele só quer receber os 50 mil por mês, e o Igor, ele explicou ali, porque ele tava pagando 5 mil e etc. Mas você percebe que já dá pra ele, né? Bom, paga logo os 50 mil pro cara aí por mês e fecha logo essa dívida, acaba com tudo, entendeu? Pra não gerar mais BO, cara. Porque, porra, é muito triste se você olhar pelo lado que os caras eram dois amigos, que eles... Um deles teve uma ideia e eles meio que já estavam conversando, de acordo com o Igor, né, de criar alguma coisa juntos. Eles criaram, a parada estourou, revolucionou o cenário brasileiro e hoje em dia eles dois vivem nessa treta, mano. É muito triste, cara, porque você percebe que lá no início do Flow Podcast eles tinham uma sinergia muito legal. Além de fumar até o traficante, eles eram caras super gente boas, eles tinham uma sinergia, eles, né, a comunicação dos dois, tipo, os dois se encaixavam perfeitamente pra situação ali atual, né, tipo, pro podcast em si. Claro que quando o Monark saiu, deu um baque, né, tipo, o Igor, ele meio que era uma figura, vamos dizer, secundária ali no podcast e o Monark era a figura principal, né, era o astro. E quando ele saiu, teve aquele baque, né? Até que o Igor atualmente ele melhorou bastante, tipo, ele é um excelente comunicador, entrevistador, ele tá de parabéns em relação a isso. Às vezes eu me perco assistindo algum corte do Flow Podcast, porque eu não tenho tempo mais pra assistir um podcast inteiro. Não dá, né, mano? E o Monark, infelizmente, ele entrou em um rio de merda e ele só se afunda cada vez mais. E o que eu, cara, na minha opinião, é o seguinte, os dois têm pontos válidos, então eu acho que não dá pra você defender um lado ou defender o outro, porque o Monark só quer receber os 50k dele, e o Igor fez aquele pronunciamento ali, mas meio que ele não explicou porque ele não quer pagar os 50k lá pro Monark, né? Então os dois têm ponto válido, e se você assistiu isso até aqui, mano, parabéns, cara, que você ouviu um maluco falar merda sem roteiro nenhum, na pura improvisação e conversando sozinho. Mas isso aqui é tipo, sei lá, cara, isso aqui é um podcast, né? Tipo, eu tô trocando ideia com um cara aleatório que tá assistindo isso aqui de madrugada. Eu sei, Pedro, que você tá assistindo de madrugada, mano, e para de coçar o saco, cara, isso aí fica estranho, mano. Tu tá ouvindo minha voz e acariciando aí sua porra. Que isso, estranho, cara. Bom, se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e valeu, galera! Comenta abóbora roxa aí pra me saber que você assistiu até aqui. Tu vai ganhar um prêmio, tu vai ganhar um prêmio de R$10.
mas eu não sei quanto que eu vou te pagar. Kills entrou na cena cheio de autoridade. Faz pose de agente, mas só copia pela metade. É meme, é piada, um caos de sinceridade. O mestre do Ctrl+C sem nenhuma originalidade. Oh, 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 olha ele aí. Humor reciclado que só ele curte rir. Oh, 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 ninguém sabe de verdade se é talento ou só mais um meia-verdade. Agente da piada improvisada.